Querida irmã Zilda Aguiar, muito digna, dirigente, gestora material desta casa, na pessoa de quem cumprimento todos os trabalhadores dedicados do Caridade e Fé. Ilustre amigo Samuel Aguiar, nosso anfitrião, generoso e nobre, na pessoa de quem cumprimento o Movimento Espírita de Parnaíba. Senhoras, senhores, amigos, jovens, caros internautas que nos acompanham pela Rádio Ismael, da web vinculada a esta instituição aniversariante. A paz seja conosco. Era uma tarde quente, ensolarada de Israel. Ali em Jerusalém, na cidade dos profetas, um homem, dotado de singular beleza, se encostara às costas no templo de Salomão e, sentado ao chão, mergulhara em profunda melancolia. Observava os raros transeuntes que passavam naquela hora dardejante da tarde, logo depois do almoço, quando deu-se conta de que uma mulher de esfuziante beleza, de olhos negros como a pedra de ônix, os cabelos que lhe caíam desnastrados sobre os ombros, o corpo esguio como de uma gazela, coberta por um vestido de tule suave, deixando-lhe ver os meneios do corpo ainda em plena vitalidade, caminhando por aquela rua, por aquela estrada erma, ali próxima ao templo, quase deserta aquele horário, aquela mulher estugou o passo e, fitando aquele homem sentado em silêncio, ela parou a caminhada para onde ia. Retrocedendo alguns passos, fitou de maneira inesquecível e quebrou o silêncio que pesava. Nazareno, eu sei que tu és Nazareno. A maneira do teu cabelo, a maneira como apertas as sandálias à panturrilha, atando as tiras de couro, teu olhar, eu sei que tu és de Nazaré. Eu moro aqui perto num palacete e me dirigia a certa região do mercado, mas a tua beleza é tão impressionante que eu te pergunto se tu tens um pouso esta tarde e noite em Jerusalém. Porque se não tiveres, eu gostaria de te convidar a vir a minha casa. É um palacete aqui próximo. Noto tua testa e teu rosto empapado no suor da canícula da tarde. Vem e eu te ofertarei um cântaro de água fresca, uma taça de vinho, algumas frutas colhidas esta manhã. Tu vens? O peregrino levantou o rosto, fitou a mulher e não respondeu coisa alguma. Ó Nazareno, eu sei que um banho fresco te colocaria novamente de pé. Eu tenho 2 escravas da Numídia, jovens e belas, que poderiam, utilizando-se de cânfora, massagear-te o corpo, devolvendo o vigor dessas estradas quentes e destes dias ensolarados. E mais tarde, eu te oferecerei numa bandeja de prata o mais capitoso vinho extraído das uvas mais tenras do Esdrelon, do Vale da Judéia, as passas mais
saborosas, doce como mel da Pérea. Tu vens? Ele fitou a mulher com um olhar inesquecível e finalmente respondeu: Hoje eu não posso. Oh, Nazareno, eu sou mulher que não recebe não. Ainda esta manhã, eu recusei o convite de um general romano e de um sacerdote do templo. Os homens me pagam alto preço para dormirem comigo. Mas hoje, eu recusei um alto dignitário de Roma e um sacerdote do templo, porque os teus olhos têm uma magia, uma beleza, que eu não sei explicar. Vem, Nazareno, vem repousar à minha casa esta tarde e passar a noite comigo. Eu determinarei que as minhas escravas bailem para ti nuas. E quando depois de te lavares, de beberes o vinho, consumires as frutas mais saborosas dessas regiões, eu te conduzirei à minha alcova, e tu, esta noite, dormirás comigo, sem me pagar coisa alguma. Eu assim procedo, porque vejo em teus olhos diferente chama, e assim procedo, porque eu te amo. Tu vens? E o homem, olhando a mulher, respondeu mais uma vez melancólico: Hoje eu não posso, mas oportunamente eu te atenderei o convite. A mulher tomou um ar de quem estava ferida nos brios, no orgulho feminino, e voltando-se para ele de maneira enérgica, respondeu: Pois não venhas, nunca mais. Eu não recebo não de um homem. Quem dá não aos homens sou eu. Não venhas, nunca mais. Acelerou o passo e desapareceu. O peregrino baixou o rosto e continuou as suas profundas meditações. Mais tarde, ele foi visto adentrando-se pelo átrio do templo, percorrendo as colunas majestosas que Herodes o Grande havia reedificado após a destruição, quando aquele templo for erguido oportunamente por Salomão. Mais tarde ele buscaria as praias de Cafarnaum, e ali, ajuntando um magote de homens ignorantes, mas de boa vontade, começaria uma revolução nos corações. Passaram-se 3 anos. 3 anos depois, Jesus se encontrava em Jerusalém, ao pé dos infelizes, dos desvalidos, dos filhos do Calvário. Consolava um, auxiliava outro. Quando se aproxima dele uma senhora, os cabelos brancos, parecendo que havia nevado prata, aquela veneranda senhora se aproxima de Jesus, toca-lhe o ombro com infinito carinho. Ele levanta o rosto e sorri. Ela diz: Senhor, fora da cidade, no vale das imundícies, no Lazareto, há alguém que tu deverias visitar. Tu irás? Irei, imediatamente. Deixando os infelizes ao cuidado dos apóstolos, Jesus demandou a cercania da cidade dos profetas. Desceu uma colina, percorreu uma pradaria de pedra calcária, atingiu uma região do sopé de uma montanha, onde se haviam construído grutas úmidas, infectas, e ali, num pequeno vale escondido entre anfractuosidades da rocha, eis que ele penetraria, fazendo primeiro uma pausa para acomodar o rosto ou os olhos ao claro escuro, e quando absorveu a pouca claridade da caverna,
procurou uma região mais profunda, onde gotejavam águas, formando as estalactites. E tateando uma cova de rocha, ele deu-se conta de que havia um corpo que respirava palidamente, coberto por trapos, e um cheiro nauseabundo de carne em putrefação resvalava, evolava, absolutamente deprimente. Ele foi tocando aquele corpo desde os pés até atingir o tórax, e as suas mãos percorreram aquele rosto macilento e coberto de um suor pegajoso. Quando então aquele rosto, ali deitado, exclamou: quem está aí? Quem vem visitar uma miserável que a lepra consome? Ele abre um sorriso e exclama: tu me chamaste há 3 anos. Na ocasião eu não pude atender-te ao convite. Só hoje posso vir. Oh, Nazareno, chegaste tarde. Eu já não tenho mais o palacete, não tenho mais as escravas, as minhas arcas e burras não têm mais ouro e pedrarias, e ninguém, a não ser os vermes e as bactérias, me procuram na decomposição deste corpo. Foge, foge enquanto é tempo. Eu sou uma pústula que respira e que vai morrer. Vai embora enquanto é tempo, antes que te contamines. Foge. Eu não posso. Tu me convidaste há 3 anos e eu não pude atender-te o convite na época. Hoje venho, porque vejo nos teus olhos a faísca do amor. E se assim procedo, é por muito te amar. Mas eu já não tenho mais o corpo. Não é importante. Se não tens mais o corpo, dá-me tua alma. Debruçou-se sobre a mulher, abraçou-a com infinito carinho e ela morreu nos braços de Jesus, a equivocada de 3 anos antes. Esta página de peregrina beleza, que a psicografia de Chico Xavier materializaria na terra pela genialidade de Humberto de Campos Veras, nosso inesquecível irmão X, que aqui viveu parte da sua infância e adolescência antes de migrar para Manaus, depois o Rio de Janeiro, e ali tornar-se o príncipe dos cronistas brasileiros. Presidente da Academia Brasileira de Letras, imortal, que viera travar contato em 1932 com o Parnaso Lealintúmulo, que a mediunidade do jovem de Pedro Leopoldo começava a trazer ao mundo, e mais tarde, somente 2 anos depois, em 1934, a desencarnação lhe visitaria em dezembro. E 6 meses depois, em 1935, ele iria a Pedro Leopoldo em espírito procurar aquele jovem de quem havia criticado literariamente o livro para escrever as suas 17 obras. Hoje, verdadeira coleção best-seller de crônicas, de contos, de apólogos e de páginas de morredora beleza retratando o evangelho de outrora. São páginas que estão à margem dos evangelhos, pois retratam episódios em que Jesus é atacado, é tentado e é visitado por situações peculiares daquele tempo, daquela época, e se valendo da sua notável evolução, da sua infinita bondade, da sua misericórdia sublime, visita o reduto íntimo, profundo do continente do eu das criaturas equivocadas,
ali luzindo ou acendendo claridade na noite escura da alma. São João da Cruz se referiria, numa das suas obras, que a criatura humana atravessa invariavelmente, em algum momento da sua existência, a grande noite escura da alma. Aquele instante que o indivíduo perde as referências e, mergulhando no fosso sombrio das ilusões, deixa-se arrastar pelo fascínio da matéria, pelo jogo sombrio da carne, e afogando-se nesta, perde o contato com as estrelas. Não por outro motivo. O notável poeta baiano Antônio Frederico de Castro Alves, Cecel para os amigos mais íntimos, oportunamente se valendo do médium Rizzini, Jorge Rizzini, já desencarnado em São Paulo, iria escrever um poema atestando estes dias de loucura, de alienação, de despautério que se vive. E afirmaria sobre a prostituição no mundo. Certa noite, proclamou um dos líderes do umbral: espalhemos pela terra nosso fogo sexual. Que ele deixe em cinzas a Inglaterra, que ele devaste toda a terra. O sexo nos dará a terra. Avante, ó forças do mal. E um exército poderoso de espíritos sensuais invadiu toda a terra, desde o campo às capitais, e com grandes lutas cruas invadiu praças e ruas. Até hoje andam nuas, até mães angelicais. Espíritas, companheiros, cuidado com a obsessão. Vejo nas trevas 1000 olhos, mestres da fascinação. Salvaguardai-vos na luz, caminhai com Jesus, fazei com os céus união. Nos convidando a perceber que estes dias estão assinalados pela crise existencial que se abate sobre a criatura humana desde a época de Jesus. O desafio de travar contato com uma mensagem alvinitente, com uma mensagem luminosa, e optar voluntariamente por permanecer nas sombras. Porque para todo aquele que travou, trava ou travará contato com a mensagem de Jesus, ficará indelevelmente na alma assinalado o suave e doce refrigério da sua palavra. Mahatma Gandhi, hinduísta, libertador da Índia e do Paquistão, do tacão britânico, afirmaria pouco antes de ser fuzilado com 3 tiros: eu amo vosso Cristo, mas temo os cristãos. E alguém perguntará: mas por que grande alma? Porque o vosso Cristo deixou 13 linhas no capítulo 5 de Mateus, que se toda a Bíblia for jogada fora, queimada do Gênesis ao Apocalipse, e for salvo e preservado apenas o Sermão da Montanha, nem tudo estará perdido. É a mais alvinitente e bela mensagem que o homem já discursou na terra. E eu temo os cristãos porque eles não conseguem viver 13 linhas. E se apegam a um livro de 450 páginas que não conseguem nem compreender, nem vivenciar. Para mim, 13 linhas, o Sermão da Montanha, disse Gandhi, Jesus sintetizou todo o compromisso da criatura humana. Sobre a terra, para com ela mesma,
para com o próximo e para com Deus. Pelo que todas as mensagens da atualidade que tentam trazer Jesus de volta à terra nos convidam a um retorno às origens do Evangelho. Um retorno às bases do cristianismo primitivo. E esse tem sido o imenso esforço do atual pontífice da Igreja de Roma. Desde que saiu do bairro das Flores, na Argentina, Jorge Mário Bergoglio seguiu para Roma absolutamente convicto de que não haveria a menor chance do Colégio de Cardeais eleger um latino-americano para presidir a igreja. O velho Papa João Paulo II, que governara a igreja por 26 anos, o mais longo pontificado, partira. No seu lugar, foi eleito um homem alemão, considerado hoje um dos maiores teólogos da atualidade, Joseph Ratzinger. Mas diante do imenso desafio de uma igreja poderosa e paquidérmica, que não conseguia dar resposta aos clamores de 1,2 bilhão de católicos, em que a crise da pedofilia arruinava a frágil moral da igreja, desgraçando a vida de crianças e adolescentes sob a hediondez de sacerdotes indignos da batina. Era preciso um homem de pulso firme, que enfrentasse os nichos de proteção a esses sacerdotes absolutamente perversos e cruéis para com a infância e para com a juventude. E de repente, a igreja é surpreendida por um homem simples, portador de um único pulmão, porque tivera tuberculose aos 25 anos de idade e tivera que extrair um. Portador de artrose no quadril, no joelho e nos tornozelos. Com 76 anos, já não estamos mais falando de um homem com um vigor que possa enfrentar um longo pontificado. É alguém que declara que seu pontificado será curto, mas já está sendo profundamente significativo. Porque fala a linguagem da simplicidade. Convida aos seus companheiros de ideal católico a abandonarem as ufanias, a opulência, a extravagância e voltarem-se para Jesus, como a sua frase célebre que está percorrendo o mundo na internet. Está se aproximando o Natal. Luzes, árvores, presépios, festa. Mas tudo isso é uma farsa. O mundo está em guerra. O homem perdeu o endereço da paz. É frase dele de poucos dias atrás. Efetivamente, sobre esta frase, ouso aqui discordar do sumo pontífice. Porque se com o Natal está difícil viver na terra, sem o Natal de Jesus, muito mais desafiador seria encararmos esses dias turbulentos que estamos atravessando. Os dias do terror, os dias do massacre, em que inocentes tomam vitimados pela intolerância religiosa de psicopatas e de fanáticos, que após sofrerem lavagem cerebral, tornam-se serial killers, matadores, absolutamente destituídos de emoção, de sensibilidade, que ceifam vidas em nome de um ideal falso, mentiroso, que somente as suas doenças internas engendram e os mantêm até que a polícia os abata. É preciso voltar a encontrar Jesus, resgatá-lo outra vez dos escombros, onde o dedo viciado de exegetas e tradutores o sepultou, e trazê-lo de volta para a rua, onde está publicamente exposta a neurose, a depressão e o conflito que atormenta milhões de pessoas na Terra. Quando Andrew Salomon, jornalista norte-americano, enfrentou o problema da sua própria depressão, ele foi a hospitais e clínicas buscar ajuda
e para entender o que é que estava minando a sua vontade de viver, ele foi conhecer o que é depressão. E depois de um largo estudo, em contato com pacientes, curados e não curados, os que estavam na beira do precipício pensando em evadir-se da vida pelo suicídio, Andrew Salomon escreveria um livro que seria um verdadeiro best-seller, O Demônio do Meio-Dia. Nesta obra, ele vem descrever a sua própria saga, mas ele vem também insuflar esperança nos que mergulharam nas síndromes depressivas. E para muitos, é a ausência de uma meta existencial, porque o indivíduo, diria Soren Kierkegaard, o notável escritor europeu, o indivíduo tem direito de perder tudo, menos uma razão para viver. Que me tirem objetos, a casa, a família, a mulher, o filho, o marido, levem tudo, mas se levar a minha razão de viver, perdi a meta existencial e não tenho por que viver. Mais de uma vez, já conversamos com pessoas que me disseram, eu cansei de viver. E no que está pensando? Em morrer. Mas só que com a morte você vai continuar vivendo. Se vive para morrer e se morre para se continuar vivendo, não há morte. Em toda parte o cântico é da vida. De que adianta sair da existência carnal se vai encontrar vida e vida em plenitude na pátria espiritual. É melhor redirecionar, ressignificar a existência. Mas o que fazer? Vá ao hospital. Visite um doente em estado terminal. Console uma mãe que vê o filho nos estertores da agonia, calando, até a respiração cessar e aquele ente partir suavemente. Quando visitamos o Hospital do Pênfigo Foliáceo, na cidade de Uberaba, era fevereiro de 1999. Ali estava eu numa caravana da Bahia com 50 companheiros em um ônibus fretado para percorrer o Triângulo Mineiro. E tiramos aquela manhã para visitar o Hospital de Dona Aparecida, aquela senhora afrodescendente, modesta, humilde, que havia tomado uma queda e quebrado o fêmur e agora permanecia sentada numa cadeira de rodas, se locomovendo nas instalações do hospital que ela fundara e lhe custara o preço da família. Ela nos narraria de viva voz, aos 85 anos de idade, na ocasião. Desencarnou 10 anos depois, aos 95. Ela disse, seu Mariano, quando eu comecei a socorrer os leprosos, os pênfigosos nas ruas pobres de Uberaba, de muitos anos atrás, minha família me chamou e disse, mãe, a senhora tem uma decisão a tomar, ou os seus mendigos e doentes da rua, ou nós. A senhora tem que tomar a decisão, porque uma hora dessa a senhora vai trazer doença para dentro de casa. Eu olhei para a família e olhei para os meus miseráveis e decidi ficar com os miseráveis. Então, praticamente, eu fui expulsa de casa pela minha própria família. Fui recolher os miseráveis e recorri ao Chico. Chico, eu quero erguer um hospital que socorra quem ninguém socorre, aqueles que são portadores da doença do fogo selvagem. Chico então foi a São Paulo, sensibilizou empresários, e os empresários mandaram os equipamentos, a prefeitura me deu terreno, pessoas me ajudaram a erguer o hospital e está aqui. E eu perguntei a ela, o que eu praticamente já sabia como resposta. Quem é Chico Xavier para a senhora? Ah, seu Mariano, Jesus no céu, mas na terra para mim o maior homem é Francisco Cândido Xavier. Para mim ele é o sol que clareou minha vida, porque esse homem lutou imensamente para me erguer as paredes deste hospital dedicado ao pênfigo foliáceo. Devo tudo isso aqui à bondade infinita do Chico. Ela então narraria, naquela sala ali, naquele quarto, eu tenho o último paciente.
Praticamente a doença, com os novos tratamentos, foi erradicada. Mas eu tenho um paciente ali em estado terminal, está dentro daquele quarto. Mas não convido todos a entrarem. A situação dele é desafiadora. Só 2 pessoas da caravana de 50. Eu e Lindomar Coutinho, da cidade de Ilhéus, tivemos a coragem de entrar no quarto e ver um homem de 40, 45 anos de idade aproximadamente, deitado numa cama, sem pele, em carne viva. Ele tinha leve tremores, olhava para o teto, os olhos já praticamente, a respiração era meia respiração. Ao lado dele, um ex-paciente curado, molhou um algodão num copo de água pequenininho e levou os lábios do companheiro apenas para lhe refrescar. Molhava de vez em quando os lábios para refrescar. E o paciente, como que deglutia aquela gota de água com infinito prazer e o corpo tremendo. Eu olhei para debaixo da cama, pingando sempre um líquido sanguinolento, meio branco, meio vermelho. Era a doença no clímax máximo. Já tinha devorado toda a pele. Estado terminal, algumas horas depois ele desencarnaria. Ao lado dele, eu recordei de Jesus e orei, agradecendo minha pele tão sadia, tão resistente ao sol, e a dele tão frágil. O que estaria aquele homem resgatando? Mas o que me confortou na prece é de que a vida não é o corpo. A vida se exprime no corpo quando encarnado, mas não é ela. Como o presente não é a embalagem. Não. A vida é um dom divino. Ela se manifesta na matéria quando encarnado, mas quando ela se decompõe, o indivíduo retorna ao plano espiritual. Então ele vive. Ele vive. E o corpo vai para a decomposição inorgânica da química do cemitério. Todos os seres estão vivos. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Proclamaria Saulo no momento de arrebatamento e de êxtase, em toda a parte vida, e vida em plenitude. Ninguém morre. Só essa informação aurida do cristianismo já seria suficiente, se vivenciada, para alterar todo o comportamento filosófico e teológico da Terra. Se só tivéssemos a absoluta certeza, convicção íntima, moral e intelectual de que somos imortais, a morte deixaria de ter esse aspecto fúnebre, essa imensa dor, porque perceberíamos nos indivíduos que desencarnam apenas passageiros que retornam para casa. E recordaríamos que Leon Denis, o filósofo dos primórdios do Espiritismo e amigo pessoal de Allan Kardec, afirmou num dos seus momentos mais brilhantes de filosofia, quando o Espiritismo for devidamente compreendido na Terra, haverá pranto nas maternidades e haverá riso e gargalhadas nos cemitérios. Quem chega será digno de compaixão, porque é o espírito que mergulha no escafandro, na prisão da matéria, onde vai ficar cada vez mais tempo. Hoje a vida na Terra já está beirando os 80 anos de idade, de longevidade. E aquele que sai pela morte será digno de inveja, porque libertou-se da prisão. Adquiriu a alforria, o alvará de soltura e volta para a verdadeira existência. Eu também sepultei minha mãe. Já se vão 3 anos. E quando lhe cerrei os olhos na derradeira noite, naquele 8 de setembro de 2012, faltando 10 minutos para meia-noite, ainda pude vê-la ao lado do corpo, agitando-se agoniada, nos estertores dos últimos laços.
Eu fechei-lhe os olhos que estavam desmesuradamente abertos. Fechei-lhe os olhos e a vi, ao lado do corpo, com a cabeça deitada no colo de minha avó, mãe dela, ao lado da benfeitora Marta. E eu então disse a ela: durma. Todas as suas dores e as suas agonias acabaram. O filho mais novo que a senhora tem 40 anos de idade. Já não tem mais nenhuma criança. Todos viveram e vão viver. Agora a senhora precisa repousar. Descanse, durma. Sua mãe e a benfeitora vieram lhe buscar. Não tenha receio, a vida continua. Eu vi a minha mãe desfalecer. Marta sustentou nos ombros, nos braços, me sorriu e, flutuando com ela, atravessou a parede do hospital, demandando as regiões do infinito. Eu vi o corpo de minha mãe murchecer quase que de imediato, por causa do vínculo que separou entre o espírito, o perispírito e o corpo. Aí ela partiu. Um ano depois, no dia 8 de setembro do ano seguinte, 2013, eu me encontrava em uma viagem pelo interior de Minas Gerais, viajando entre Belo Horizonte e Uberlândia para iniciar um périplo de palestra por 6 cidades do Triângulo Mineiro. Eu olhei pela janela do avião, o cerrado de Minas Gerais, seco, esturricado, sem uma gota de água. E me perguntei: oh meu Deus, se caísse chuva, como desse chão ia reverdecer tanta coisa, tanta planta, tanto capim, tanto gado, tanta gente ia se beneficiar. Vejo o solo lá tão seco, tão árido, tanta queimada. E fiquei mergulhado nesses pensamentos, olhando pela janela do avião, quando um leve toque me chamou a atenção do ombro. Eu pensei que era a aeromoça, desejando me servir alguma coisa de bordo. Voltei, minha mãe de pé. Meu filho, a vida continua. E eu vou lhe acompanhar nas 6 cidades para onde você vai em Minas. Agora entendo que a vida continua e eu estou viva. Diga isso, porque eu estou viva. Como é que a senhora está? Muito bem. Olhei ela sem óculos, os cabelos negros, sem um fio branco. Ela nunca teve cabelos brancos, uma genética, nunca usou produtos, nunca tingiu os cabelos. E desencarnou com 83 anos de idade, e os cabelos negros como a noite. Uma mulher fotogênica, sempre sorridente, e permanece sorridente até hoje. Portanto, a vida continua, nunca cessa. O obreiro que passa pela terra retorna ao plano espiritual e vê a sementeira que lançou no mundo. Os favos de flores, de favônios, de belezas, que plantou em outros corações, qual não deve ser a riqueza de sorriso daqueles que plantaram uma messe de amor, deixaram um educandário de vida, promoveram a infância, a juventude, auxiliaram os idosos, socorreram a meia-idade, deram um norte a quem quer que seja, serviram de sirineus, de samaritano aos caídos, aos frágeis, aos vacilantes da estrada. São eles os inspiradores da nova geração, em que muitos perderam a meta existencial, perderam o foco, o sentido da vida, e é preciso recuperar. Por isso temos dito às pessoas: vá visitar um paciente, vá ver uma pessoa que o crack devorou, vá contemplar uma pessoa que busca desesperadamente a pedra desgraçada que está destruindo a nossa mocidade, a nossa juventude, e veja o desespero da pessoa que quer se libertar, mas não tem forças, porque o tráfico não deixa, a dependência não permite, o organismo sente a necessidade. E o indivíduo, na agonia, busca cada vez mais numa sofreguidão de que tem sede e só tem água do mar para beber. Quanto mais bebe, mais sede vai ter, porque toda a água do mar é salgada. De que adianta? Vá conhecer alguém que está na fase terminal do câncer, sonhando com o desejo de ainda prosseguir um pouco a vida, mas a doença não permite.
tantos sonhos esfacelados, tantos projetos destruídos. Talvez aí a gente encontre um sentido para a vida. Vale a pena viver. Portanto, o Evangelho vem nos convidar a esses dias de transição, de conflito, de perturbação, de doença. Mal a humanidade havia superado o Hansen, veio a tuberculose, a varíola, agora o câncer, logo depois o AIDS, surge o ebola, agora nos batemos com a dengue, a zika vírus, a chikungunya. Qual será a próxima enfermidade? O indivíduo mal sai de uma, a conquista tecnológica e médica lhe favorece uma larga continuidade de vida, surge um outro desafio, mas a vida são desafios que reclama que o indivíduo se supere. Como avançar para o cume da montanha sem abandonar os baixios, o planalto? Só se chega ao cume do Himalaia, na K2 ou no Everest, nos seus quase 9 quilômetros de altura, depois de muita luta. Muitos perderam a vida, centenas ficaram nas neves eternas do Nepal. Não voltaram mais para casa. Alguns voltaram com o nariz gangrenado, os dedos perdidos, por causa do gelo, do frio, mas outros foram, hastearam a bandeira de seu país e deram-se por vitoriosos, por terem superado desafios. Quem não supera desafios não progride, não amadurece, não adquire experiência. A vida é um desafio permanente. Viver é desafiador. Porque tudo nos primeiros anos são sonhos, é saúde, é apogeu. Quantas pessoas já estão me fitando? Quantos novembros? Eu digo 51. Tudo isso, tio. Eu digo, pois é, meu filho, eu já cheguei lá. Será que você chega? Aí a pessoa, eu já cheguei à metade da estrada. Será que você vai chegar à metade? Porque todos os dias a gente vê o noticiário de jovens que partem tão cedo. 18, 16, 15. Eu recordo uma aluna minha, voltando de Recife para uma cidade do interior de Pernambuco, para curtir o São João. Não curtiu. Um caminhão esmagou-lhe o automóvel. E aos 22 anos de idade, ela partiu. Desencarnou tragicamente, deixando namorado, pai, mãe, irmãos, filhos, colegas, nós, os professores do colégio dela, a convivi com ela 3 anos, todo o 2º grau foi minha aluna. De repente, Cristina parte. Um ano depois eu visitei a família ali na cidade. A mãe me levou à casa, abriu a porta do quarto, estou abrindo esse quarto para você entrar, que era o quarto de Ana Cristina, está fechado há 1 ano, da mesma maneira que eu preparei para a chegada dela de Recife. Eu entrei no quarto, olhei as bonecas, os objetos, os cadernos, e a mãe em lágrimas, o que é que eu faço para me desprender? Eu digo, doe os objetos. Isso aqui está sendo o quarto da tortura, o quarto da dor. Pega os objetos de Ana Cristina e doe as bonecas para orfanatos, as roupas dela para meninas pobres de periferia, os sapatos, doe tudo. Faça uma limpeza do quarto. Sua filha está viva. Ela prossegue. Ô Marcel, gostaria tanto de ter certeza. Eu digo, então vai estudar o Espiritismo. Será o estudo da doutrina espírita que lhe vai dar a certeza inquebrantável de que a vida continua. Mas liberte-se do que se está machucando-se a si, machucando a ela. Porque a senhora, cada vez que entra aqui, evoca, e ela vem sem palavras para lhe dizer que está viva. Ela fez isso realmente. Dias depois que saí, a mãe empacotou tudo e mandou para abrigos. 2 anos depois, no meu apartamento já em Salvador, eu orava um domingo à noite, quando a Ana Cristina me apareceu. Marcel, eu vim agradecer, professor. Ela me chamava, professor, eu vim lhe agradecer por ter dado aquele recado à minha mãe. Como aquilo me renovou. Agora eu me sinto viva.
Eu digo, mas eu estou notando uma certa tristeza no seu olhar. Ela disse, eu não entendi ainda porque eu saí do corpo tão cedo. É muito difícil aceitar com 22 anos, com tantos projetos, tantos sonhos, tantos planos, eu ser arrebatada. Digo, você vai entender. Mais tarde, aguarde que a verdade vai lhe visitar e você vai entender porque é que você saiu do corpo com 22 janeiros. Ela então singrou o infinito e foi embora. Portanto, a vida é rica de beleza. Vale a pena ver, mas ela é desafiadora. E nesses dias de transição em que vemos tantas religiões desorientadas, que vemos os religiosos batendo cabeça, porque não conseguem dar resposta para os enigmas da morte, não conseguem oferecer equações para as grandes e desafiadoras perguntas filosóficas: quem eu sou? De onde vim? Como é que cheguei? Por que sofro? Como é que eu vou sair e para onde eu estou indo? A doutrina espírita apresenta-se na Terra como o Consolador prometido e a mensagem que Jesus garantiu que enviaria ao mundo 18 séculos depois. Não só o atualiza, resgata-lhe novamente o pensamento e traz verdades novas, descerrando o véu do túmulo e matando definitivamente a morte. Vem proclamar que ela não existe. Ela é apenas mudança de estágio da matéria para o plano espiritual. Como o berço não é o começo, é apenas o recomeço daquele que reinicia uma nova etapa, volvendo a matéria para dar continuidade aos seus projetos. Mas ninguém morre, como ninguém nasce. Se renasce e se desencarna para continuar vivendo. Com tudo isso, o cristão espírita da atualidade, ou espírita cristão, está perfeitamente informado de que pode chorar. Pode. Quando surgir a morte de alguém, chorar é normal, é saudável. Chorar, aí é patológico. Aí é doentio. O indivíduo, saudade, perfeitamente normal, faz parte das emoções da alma. Mas uma saudade que me priva de viver e me leva a morrer um pouco, aí é doentia. Aí é patológica. É preciso entender de que a vida continua. Aquele prossegue, que agora eu posso visitá-lo pelo pensamento, pela mediunidade, pelos sonhos, que ele vai volver. Ele vai retornar. Após superada a perturbação espiritual, os primeiros dias, os primeiros meses, ele retorna e vem contar a sua saga. Um homem nos procurou no caminho da redenção. Assim que eu ia adentrando a porta para assistir uma palestra com o nosso Divaldo, ele me parou na porta. O senhor me dá 5 minutos? Eu digo, dou não. Agora não, porque a palestra vai começar. Nós vamos assistir à palestra. Depois da palestra eu lhe dou 2 horas de conversa. Mas agora nem 1 minuto. E entrei. E restei ele comigo. O senhor sente, assista a palestra. Depois nós conversamos. Sentamos, ele assistiu, eu também. Quando terminou, eu me levantei, ele já estava de olho em mim. Como se eu fosse um rato que fosse escapar do gato. Eu fiquei ali, atendi mais algumas pessoas. Depois voltei para ele. Pois não, eu estou desesperado. A minha mulher morreu aqui em Salvador, tem 15 dias, de uma doença que os médicos não conseguiram diagnosticar. Todos os exames bacteriológicos, não identificamos o agente que a matou. É uma grande dúvida, erro médico. O que é que matou minha mulher? Eu sei que ela partiu. Eu estou desesperado. Está aqui um bilhete onde estão os dados dela, consiga qualquer coisa com ela. Eu disse, o telefone toca de lá para cá. Nunca daqui para lá. Mas orarei pelo senhor, que está muito tranquilo. Aguarde. Fui para casa. Naquela noite, deixei o bilhete sobre a mesa e fui fazer minhas coisas habituais. Na manhã seguinte, tinha que fazer as malas para viajar para uma turnê de 2 dias, final de semana, em outro estado. Quando então, o Espírito Marta me disse, vamos atender aquele bilhete.
Eu digo, a senhora tem notícias da moça no além? Já fui ao hospital visitá-la. Ela está profundamente perturbada. Um sono agitado, intranquilo por ele, que fica vibrando por ela na terra. Ela não consegue repouso. Ela não tem a menor condição nem de dizer o nome dela. Imagine de mandar um bilhete. Eu é que vou escrever um recado para ele se acalmar, procurar um psicólogo e se tratar. Porque se esse bilhete não chegar às mãos dele, quem se mata é ele. Ele está pensando em suicídio, para no suicídio ir buscá-la. E temos que evitar que ele se mate. A benfeitora fez um bilhete, eu passei na mansão e deixei. Se o senhor aparecer aqui no sábado, entregue a ele. Na terça da semana seguinte, ele me contactou. Então ela está dormindo. Agora ela não tem condições nenhuma de lhe trazer nada. Agora quem está precisando de ajuda é o senhor. O senhor precisa procurar ajuda médica, se acalmar, se asserenar. Estude, venha à nossa casa, conheça a beleza do Espiritismo. E ele vai dar a dimensão de que ela vive. Ela está viva, mas ela precisa de tempo. A morte é uma cirurgia muito complexa. Todos morrem, mas nem todo mundo desencarna. Todos despertam no além, mais cedo ou mais tarde. Mas um desperta 1 hora depois, meia hora depois, 15 minutos depois da morte. Tem alguns que despertam 15 séculos depois, 500 anos depois, 100 anos depois, porque ficam nas ilusões. Precisamos nos libertar das ilusões. É o grande esforço de deixarmos para trás a ilusão material. Mas toda a cultura dos nossos dias é materialista. Tudo nos convida a ter, possuir, guardar, acumular, preservar. Para quê? Vai ficar tudo. O homem mais rico do mundo não vai se furtar de morrer. E não vai poder levar $1 no caixão. Caixão de defunto não tem gaveta. E mortalha de morto não tem bolso. Ninguém leva nada. Tudo fica. Nem o corpo passa do cemitério. Na porta do cemitério o corpo é bloqueado pela alfândega. Só o dono do corpo avança. O corpo vai devorado pelas bactérias. Nem isso. Nada. Então, com uma mensagem tão diamantina, tão clara, o Espiritismo vem nos convidar ao seu estudo, às suas profundas reflexões. Quanto isso vai ser importante para quando houver nossa partida, que pode se dar amanhã, depois. Tem gente me convidando para fazer palestra em 17, 18, 19, e eu digo nas respostas, irei, se ainda estiver no corpo. Ninguém tem amanhã. O ontem já passou. O que eu tenho é hoje, aqui e agora. Amanhã é possibilidade. Ontem é página virada no livro da vida. Então, meu melhor momento é agora. É aproveitar agora. Eu vejo tanta gente me dizendo, quando eu me aposentar, eu vou estudar todo o Espiritismo. Vou ser mais espírita que Kardec. Se aposenta, no dia seguinte morre. Aí vai ler Kardec no além. Porque na Terra não vai dar tempo, não. Tem que ler agora, no ardor da dificuldade. Eu não tenho... Leia, tire meia hora, tire 20 minutos, tire 15 minutos. Todo dia coloque 15 minutos para ler uma página de Emmanuel, de André Luiz, de Joana, de Marco Prisco, de Kardec. Leia, crie o hábito. Não vá dormir sem ler qualquer coisa. Domestica o corpo, domestica o ego. E de hoje 15 minutos, daqui a 1 ano meia hora, daqui a 2 anos passa a ler 2 horas e não sente mais sono. Porque todo mundo tem tempo para novela. Todo mundo tem tempo para filme. O homem tem tempo para futebol. Por que não se tem tempo para se preparar para a grande viagem que é inevitável? Todos vão viajar. Então é preciso conhecer o estranho país para onde eu vou. A moeda, a língua, os costumes. Então nos preparemos. O Espiritismo é uma escola de aprendizado, está à nossa disposição. Uma casa como esta não se ergue sem o referendo do alto. Quando esta veneranda trabalhadora reencarnou-se
há mais de 90 anos na Terra, trazia uma ideia, trazia um projeto, trazia um planejamento. Com ela vieram outros trabalhadores. Cada um no seu momento deixou a casa. Ela então prosseguiria erguendo, derrubando paredes, tornando isto um morredouro, caridade e fé. Patrocinando que vidas aqui aportaram como aves feridas pelas pedradas dos meninos ingratos do mundo. E aqui foram socorridos pela bondade, pela gentileza. Observei em todas as fotos de Maria Dolores, e nenhuma ela está sorrindo. Aquele olhar enigmático, aquele olhar profundo, razoavelmente melancólico, e nos lábios um sorriso de Mona Lisa. Um sorriso discreto, quase que não vê os dentes dela. O sorriso dela é sempre discreto, como quem está mergulhada em si, olhando para o outro e talvez se perguntando o que é que eu posso fazer para socorrer esta alma que me aporta. Parece que todos a buscavam como se ela fosse uma fonte generosa. E é tanta gente sedenta, chegando do deserto, da canícula, da seca do mundo, atrás de alguém que tenha pelo menos uma umidade para diminuir a secura que estes dias caóticos de canícula está nos ofertando do mundo. Portanto, eis a casa, a homenagem que os seus filhos, netos, bisnetos, prestam de maneira muito nobre à veneranda trabalhadora do bem, que envolvido pouco menos de um ano do seu regresso à pátria espiritual, volve a esta casa em espírito, de maneira anônima, sempre socorrendo os infelizes, que constituiu o ela e o foco da sua vida. Eis porque apresentamos a Jesus a nossa profunda gratidão, porque a doutrina espírita luz irradia nestes dias em que a terra mergulha em sombras, no caos, na toxicomania, na sexolatria, na alcoofilia, no terrorismo. Pelo menos por uma telha que está quebrada, uma faísca de luz penetra e alumia os que estão em conflitos na grande casa terrestre. É hora de gratidão, é hora de agradecimento a Deus pelas bênçãos que o Espiritismo tem promovido em nossas vidas, pelo que dizemos genuflexos em espírito. Louvado sejas, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. De espíritos reverentes, clamamos por teu amor. Pobres, miseráveis cegos que fugimos desta luz que nos elevas, nossa oração rasga as trevas, escuta-nos, Mestre, e vem, retifica-nos o passo nessa estrada corrigida, sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dai-nos, Senhor, tuas bênçãos, que nos consola, que nos levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos, a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo augusto e venerando do próprio coração. Muito obrigado.